morrendo. Tá bom, tá recuperando, esse Carbolift é bom. Tá recuperando? Você tá sentindo? Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Bora pedalar. Mais um Cardio Nerd Live. Vamos aproveitar o tempinho da bike para falar de Big Data e Analytics. E hoje foi pós-treino de perna, hein? Quase que eu não dou conta de entrar na live. Salve, salve Belém do Pará. Porra! Que bacana. Essa é a vantagem do alcance da internet. Salve, salve Belém do Pará. Alegria. Que legal. Cientistas de dados, engenheiros de dados no Brasil inteiro. Que bacana. Muito bem. Muito massa. Então, já eu vou começar a falar sobre ciência de dados. Ciência de dados. Eu fiz duas lives. Na verdade foram 3. Essa é a 4ª. Eu falei uma introdução, uma jornada que eu particularmente tive na área de Big Data e Analytics. Até para vocês conhecerem um pouco. Isso está salvo lá no YouTube, no meu canal. Meu canal, o link dele está na bio aí do Insta. Aí eu contei a trajetória, a jornada. Na segunda, eu falei um pouco sobre os mitos e as dúvidas que as pessoas têm sobre essa carreira, né, a jornada Big Data e Analytics. Como que você... Quais são as dúvidas principais, né, para você trabalhar nessa área? Tinha algumas questões, alguns mitos, algumas crenças que as pessoas têm sobre isso. E eu falei sobre esse ponto, está salvo lá também. Na terceira, aí eu falei sobre a ingestão, engenharia de dados, né, os processos de captura, de armazenamento. E para cada uma dessas, vocês vão ver que eu estou fazendo um post no feed. Então eu tenho ali sobre a jornada, eu tenho ali sobre a parte de engenharia de dados, falando sobre o Data Lake, depois falando sobre Feature Store, que é a camada que agrega valor sobre o Lake. E hoje, agora que a gente já falou de engenharia de dados, a ideia é falar sobre ciência de dados. Certo? Então, vou partir do pressuposto que vocês, se tiverem dúvidas sobre a parte de engenharia de dados, ou coloca a dúvida aqui que eu esclareço, que eu falo, ou dá uma olhada no YouTube que eu deixei tudo salvo lá, tá bom? Bom, vamos lá. Uma vez que você já entendeu que você tem os dados da empresa para resolver um problema, que você já sabe quais são os problemas, é hora de pensar qual que é a melhor forma de resolver esse problema. E aí você tem que dar um passo atrás. Você tem que entender quais são as perguntas que você quer fazer para que aquilo vá gerar valor para o negócio. Então aí eu vou dar 2 passos atrás. Vamos pensar na definição da área de ciência de dados. Ela é uma área que funciona em 3 pilares. Tá? Ela tem 3 pilares. Quais são os 3 pilares que ela tem? Um pilar computacional. Um pilar é a computação. Eu preciso ter um ambiente muito bem resolvido em relação à computação. Eu tenho que ter um pilar da matemática, do cálculo, da estatística. Tá? Então, um pilar da computação, um pilar da matemática, onde engloba, quando eu falo matemática ou estatística, pense estatística, matemática, álgebra linear, cálculo, tudo aquilo que está relacionado à matemática mesmo. E eu tenho um outro pilar que é o negócio. Então, a ciência de dados, ela tem que começar por onde? Pelo negócio. A gente tem que tirar o viés apaixonado dessa área. Porque senão você vai trabalhar tecnicamente sem um propósito de resolução de um problema específico que vai gerar valor em algum lugar. Óbvio que para o seu estudo, não ter o pilar do negócio, tudo bem, para estudar, para aprender. Mas quando você está dentro de uma empresa, o pilar mais importante da tripartite que compõe a ciência de dados, que é a computação, a estatística e o negócio, é o negócio. Pense, você como cientista de dados só vai estar empregado, contratado, se existirem problemas de negócio para você resolver. Se não existir nenhum problema de negócio a ser resolvido,
e um problema de negócio se torna nas suas mãos uma solução de negócio, se isso não acontece, não tem por que existir o cargo de um cientista de dados. Então, a primeira coisa que um cientista de dados tem que ter na cabeça, seja ele iniciante na carreira, seja você que está querendo entrar para a carreira, seja você que já é pleno, você que já é sênior, você que já é especialista, você que é gestor na área, você tem uma coisa que você precisa saber, e é comum a todos esses níveis: as perguntas de negócio. Então, o trabalho começa onde? No pilar de negócio. O trabalho começa quando você senta com todo mundo que vai consumir as informações daquele problema que você vai resolver. Imagina, se você trabalha num hospital, vai lá conversar com os médicos. O que eles têm de dor, entre aspas, né? Qual é o problema que eles querem resolver? Eles precisam de mais automação nos laudos médicos? Eles gostariam de ter um dashboard com todo o hemograma, exame de sangue, cruzado com imagens de ressonância? Ele gostaria de ter talvez um laudo melhor da ressonância magnética, do raio-x, sei lá. O que o médico precisa? Eu não sei, eu não sou médico, eu sou cientista de dados. Pensa assim, eu com o chapéu de cientista de dados, eu não sei o que o médico precisa, eu posso até ter uma ideia, mas eu não sei. Sente com ele para fazer as perguntas corretas. Quais são as perguntas? O que você precisa? Né? O que você gostaria de resolver? Eu trabalho num banco. Imagina que você é da área do segmento financeiro. Sente com as áreas que vendem os produtos bancários. O que precisa para um financiamento imobiliário? O que precisa para um financiamento de um veículo? O que precisa para um financiamento de uma moto? Eu trabalho num varejo, eu trabalho em loja que vende produtos, roupas, eletrônicos, online e física, loja física. Você, como cientista de dados, o que você tem que fazer? Colocar o chapéu do negócio e começar a fazer as perguntas junto com o negócio. Pessoal, vamos sentar junto aqui, vamos conversar, vamos entender quais são os problemas que a gente precisa resolver. Olha, eu preciso aumentar faturamento, eu preciso vender mais, ou seja, converter leads a clientes. Como que converte lead para cliente? Eu tenho que capturar esse lead. Onde que eu capturo? Quando ele entra na loja, capturo pelo site. Meu site tem tags. O meu site está tagueado. Eu estou armazenando essas tags. Eu estou guardando esses dados corretamente. Então, qual a pergunta que eu vou fazer agora para o negócio? Puxa, mas eu conheço o perfil do cliente que está fazendo compra, que está montando um carrinho de compra aqui na minha loja online? Que produtos que esse cara pôs e tirou desse carrinho e ele não comprou? Por que ele não comprou? Até onde ele navegou no site? Como que eu faço para melhorar a experiência dele no site, para aumentar o faturamento? Se eu sou uma agência de viagens, na hora que o cara está navegando na minha tela, imagina que eu sou o dono da CVC, imagina que eu sou o cientista de dados, não vamos ser tão, né? Sou o cientista de dados da CVC. Poxa, se o cara está navegando na sua tela, por que se você não coloca uma imagem de acordo com o perfil daquela pessoa, de lugares bonitos que ela gostaria de ir, que ela gostaria de viajar? Imagina, você retém a atenção. Se você retém a atenção da pessoa, provavelmente você vai converter aquele lead em cliente, vai aumentar seu faturamento. Então você, como cientista de dados, não é só sair fazendo, não é só ir lá e sair estudando um monte de matemática, sair estudando um monte de computação, não. Volto para os 3 pilares: computação, estatística, matemática e negócio. O mais importante é o negócio, é você fazer as perguntas corretas, para que você gere demanda, para você gerar trabalho, gerar volume de entrega. Isso gera valor, aumenta o seu valor. A empresa entende que você aumenta o valor dela, logo ela aumenta o seu valor, e isso é um ciclo virtuoso, muito positivo. Vai alimentando cada vez mais, vai alavancando a sua carreira, vai melhorando a empresa, vai melhorando a sua própria carreira. É virtuoso, é bacana. Então, existe um processo para isso. A gente não faz isso de forma aleatória. Então, o primeiro ponto da ciência de dados que eu quero trazer é o seguinte: lembra sempre, falou em ciência de dados, você pensa num triângulo, 3 vértices, 3 partes que compõem. As 3 partes, uma delas é a computação, a outra é a estatística / matemática e a outra é o negócio. Se um desses 3 não existir ou falhar, a ciência de dados não acontece. Então vamos lá. O negócio é onde você faz as perguntas, e essas perguntas têm que valer $1 milhão. São as perguntas que vão aumentar faturamento ou reduzir custo. É isso que elas fazem no final do dia.
É claro que pode impactar em melhoria da qualidade de vida de uma pessoa, óbvio, né? Se você está num hospital. Mas, impacto na qualidade de vida da pessoa, provavelmente vai melhorar o faturamento do hospital e vai reduzir custo. Então, do ponto de vista de P&L, de balanço da empresa, o trabalho do cientista de dados, ele tem que impactar o balanço como? Ele tem que impactar reduzindo o custo ou aumentando o faturamento. Se o que você está fazendo não afeta essas duas coisas, provavelmente você não está fazendo algo tão relevante assim. Você precisa rever. Você precisa tentar entender mais sobre a empresa que você trabalha, para você compreender essa cadeia de valor, logo o seu valor aumenta. E para quem ainda não está inserido nessa jornada de Big Data Analytics e gostaria de entrar, eu te incentivo muito, como eu falei, faltam profissionais nessa área. Então vale muito a pena você entrar para trabalhar com ciência de dados, para vocês terem uma ideia. Existe aí uma demanda mundial de 400 mil posições estimadas, tá? 400 mil vagas de trabalho, gente, é uma cidade inteira de vaga. E o Brasil não produz nem 1.000 cientistas de dados num ano. Ou seja, a demanda ela é muito maior do que a quantidade de pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Por isso, se você está aqui hoje, eu imagino que você tem algum interesse nessa área ou você já atua nessa área. Incentivo demais você a fazer isso. São salários ótimos, é uma carreira maravilhosa, assim como a carreira de engenheiro de dados também, né? Que eu já falei em outros momentos. Hoje é ciência de dados. Então, só para finalizar os três pontos para a gente entrar um pouquinho no processo. Falou em ciência de dados? Reforça isso na sua cabeça, gente. Falou em ciência de dados, 3 pilares, tripartite. São 3 poderes que a ciência de dados tem que ter dentro dela: computação, estatística e negócio. Se uma delas falhar, falha tudo, não funciona. Vamos pensar por quê. Se você não tem um negócio, você não tem um propósito. Você não tem por que existir na empresa. Então, se você não quer resolver um problema de fraude, resolver um problema de churn, resolver um problema de cobrança, resolver um problema de crédito, resolver um problema de laudo médico, resolver um problema de sensor de motor para prever falha. Posso citar aqui 1 bilhão de problemas. Se esses problemas não existem, por que você vai trabalhar na empresa? A empresa não vai te contratar. Ou você mesmo não vai criar a sua própria empresa para resolver, porque não vai ter o que resolver. Então, o primeiro ponto é o negócio. Pense negócio, seja negócio, pense negócio, pense negócio, pense negócio, porque isso gera valor, gera valor, gera valor. Primeira coisa. Segundo, entra naquelas questões. Tá bom, pensei, fiz uma pergunta aqui. Eu quero resolver meu problema de fraude. Está tendo muita fraude numa locadora de veículos. E eu fui chamado para resolver o problema de fraude. Como é que eu resolvo? Beleza, o problema já está definido. Reduzir fraude em locadora de veículos. Ok. Quais são os algoritmos matemáticos e estatísticos que me ajudam a fazer isso? Então eu tenho que estudar a matemática. Sim, você tem que entender quais são os algoritmos que existem. Existem algoritmos de classificação, algoritmos de regressão, algoritmos para segmentação, que são clusterizações. Eu tenho que entender, dentro da caixinha da estatística, quais são os algoritmos que eu posso utilizar para resolver esse tipo de problema. E aqui vale o seu estudo dentro do escopo do machine learning, da inteligência artificial. Então você vai estudar algoritmos que podem resolver aquele problema que foi gerado, uma pergunta que foi feita na área de negócio. Uma vez que você entendeu quais são esses algoritmos que você pode utilizar para resolver o problema, você vai ter que ter um lugar para processar os dados. Aí entra o ambiente o quê? Computacional. Onde você vai processar esses dados? Aonde que você vai treinar o seu algoritmo de machine learning? Dentro de um ambiente, dentro de um computador. E o volume de dados só aumenta. Uma curiosidade aqui. Vou abrir um parênteses para uma curiosidade que eu trago, às vezes, que é bacana. Se você considerar 1 byte como 1 grão de areia, existe cerca de 50 vezes o número total de praias no mundo inteiro, pensando em grão de areia, na quantidade de dados. Ou seja, existe muito mais dados no planeta do que grão de areia em todas as praias do planeta. Olha que coisa louca. Então, se o volume de dados ele é tão grande como esse que eu estou te falando, a gente está chegando hoje em 90 e alguma coisa, 92, 93 zettabytes de volume de informação armazenada ao longo do mundo. Se a gente tem tanta informação, você não vai achar que você vai processar os seus dados no seu notebook, por mais que você fale assim, meu notebook é gamer. Cara, não é assim que funciona, né? Você vai processar esses dados em um ambiente de nuvem. Então, entra outro pilar aqui.
Tá? O outro pilar qual que é? É o pilar da computação. E quando eu falo em computação, vamos pensar para frente, não vamos pensar para trás. É daqui para frente. O que é daqui para frente? Cloud Computing. Então, no pilar da computação, a ciência de dados, quando pensa em computação, gente, vamos pensar em computação em nuvem. Computação em nuvem. Quando você estiver estudando, tudo bem estudar na sua máquina, no seu notebook, no seu PC, ok. Quando você estiver resolvendo um problema de uma empresa, e quando você estiver dentro da empresa, seja você uma das cabeças futuristas, uma das cabeças motivadoras a essa empresa migrar para a nuvem e não retrógrada a ficar no seu ambiente on-premise, o seu ambiente local, defendendo que aquilo é o melhor, porque não é. Ai, porque é caro, ai, porque não tem segurança. São mitos, medos, inseguranças geradas por aquelas pessoas que não têm o desejo de evoluir, que não querem sentar para estudar. Ora, a bunda, a cadeira dói para algumas pessoas. E essas pessoas que ficam defendendo isso são essas pessoas que têm dor de querer estudar e evoluir. Me perdoa se você conhece alguém assim, mas é uma realidade. A evolução é Cloud Computing. Então vá na direção Cloud Computing. É o futuro, é hoje e é o futuro. Tá bom? Ponto da computação. O que é importante na computação você saber? Que você precisa de um ambiente, e esse ambiente normalmente ele é chamado de cluster, e é o cluster que você vai utilizar para processar os seus algoritmos, para treinar os seus modelos. Bom, então a gente compôs os 3 pilares da ciência de dados. Para você que já trabalha na área já deve, putz, é verdade, existem esses 3. Você que quer entrar para trabalhar com isso, já sabe agora que existem 3 grandes pilares que compõem a ciência de dados. Vamos entrar na caixinha principal nossa, que é a caixinha de como é que a gente resolve o problema. Então vamos fazer algumas perguntas para a gente pensar como resolve. Quais são as perguntas? Eu já fiz agora há pouco, mas quais são? Como que eu resolvo churn? Como que eu resolvo fraude? Como que eu resolvo um laudo médico? Como que eu resolvo um modelo de cobrança? Como que eu resolvo um modelo de crédito? Como que eu resolvo... Enfim, né? Tem muitos problemas que a gente sabe que podem ser resolvidos, que vão aumentar faturamento, reduzir custos. Sempre com essa cabeça. Beleza. Dito isso, você pensa, tá bom, mas se eu já tenho o problema bem definido, agora como que eu faço para resolver pensando na caixinha da modelagem, a caixinha, a mistura entre, na verdade, dentro da caixinha estatística, né? Quais são os algoritmos, como que eu faço para resolver? Não é só entrar no Kaggle, pegar um modelo pronto e copiar aquilo e sair fazendo, sem entender o que está acontecendo, sem um processo. Aí, vamos separar as coisas aqui para não confundir o que eu falo. Quando você está estudando, é maravilhoso que você faça os cursos básicos que eu já indiquei, que você vá lá no Kaggle resolver os problemas que já estão resolvidos, explore aquela plataforma, vire ela do avesso, entenda tudo que está lá. Aquilo é uma fonte de conhecimento absurda para você. Agora, aplicar este conhecimento dentro de um problema real em uma empresa precisa de um processo, não é só sair fazendo. Então, quando você faz uma pergunta, eu tenho um problema de fraude para ser resolvido, e você precisa ter a resposta, que é o treinamento de um algoritmo de machine learning, para resolver aquilo, você precisa entender qual é o fluxo que atende aquele processo, para que aquele processo possa ser resolvido, e resolvido milhares de vezes com a mesma qualidade. Pensa no McDonald's. O McDonald's de São Paulo não produz o mesmo Big Mac que o McDonald's de outro país, ou de outro estado do Brasil? Produz. Se o McDonald's consegue a mesma qualidade, é por quê? Porque ele tem um processo. Se cada pessoa fizesse o Big Mac do jeito que ela quisesse, um Big Mac ia ter um hambúrguer, o outro ia ter um hambúrguer mal passado, o outro ia ter um bem passado, o outro ia ter 2 centímetros, o outro ia ter uma filetinha de nada, um ia ter picles, o outro não ia. Um ia ter tomate, o outro ia ter rúcula, o outro por aí vai, né? Ia virar uma zona. E é essa zona que está acontecendo no mercado hoje. Cada cientista de dados resolve o problema do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele quer. Então vamos separar. Uma coisa é o seu conhecimento, que ele pode ser absurdo, pode ser top. Pode ser que você tenha um conhecimento incrível na área de ciência de dados. Só que tem que ir um pouquinho além do conhecimento. Ou pode ser que você tenha pouco conhecimento. São as pessoas que estão iniciando na carreira. E não tem problema, maravilha, ótimo. Ótimo estar iniciando. Independente se você é o cara júnior, cara que está começando total,
nível 0 aqui, ou se você é o cara fodão, que já manja tudo de Analytics, se você não utilizar um processo, você não conecta o fluxo, a cadeia de valor. Se você não utiliza um processo, você faz a sua parte, mas você não conecta com as demais. E se você não conecta com as demais, você não consegue gerar valor. Então isso é bom ficar no radar também. Pensar sempre na sua caixinha e nas caixinhas do lado. Você com o chapéu de cientista de dados, olha para o negócio, conversa, entende as perguntas. Olha para os dados, entende os dados. Olha para a tecnologia para entender a computação. Quando eu digo entender, é saber o que existe na empresa. Para você ficar antenado, ficar ligado na cadeia de valor inteira. Para você não ser mais um na fila dos pinguins. Isso vale para tudo, para você enxergar uma visão maior. Provavelmente, se você tiver essa visão que eu estou falando, você vai ser uma das pessoas que vai se destacar. Rapidamente você vai começar a subir na sua área. Tá? Faltam essas pessoas com esse tipo de visão, com esse tipo de engajamento. Bom, falei que precisa ter um processo. Existe uma empresa chamada Gartner, que ela faz pesquisas em diversas áreas, e uma das áreas que eles fazem muitas pesquisas é na área de Big Data Analytics. Existe um resultado muito interessante que o Gartner divulgou, que é o seguinte: no mundo, 85% dos processos, dos projetos, não processos, 85% dos projetos em Big Data Analytics falham. Não conseguem chegar em produção. Falham. Não são utilizados. 85%. Aí você fala, caraca, no planeta Terra inteiro, então 85% dos cientistas de dados falham na hora de resolver o problema? Falham. É porque os caras não manjam nada? Porque os caras são tudo iniciante, não sabem nada ainda, tal, estão aprendendo? Não. É porque não existe tecnologia? Não, tem tecnologia pra caramba. O que falha? O processo. As pessoas acumulam conhecimento e o ego cresce. Aí elas param de conversar e acham que elas conseguem resolver tudo sozinhas. E aí elas esquecem que precisa de processo. Então, você que está começando, você que está se interessando pela área, ou você que já é expert, se atente a isso que eu vou falar. É um aprendizado, é um processo. Existe um processo para ajudar você a resolver seu problema. Como é que chama esse processo? Um deles, tá? Um deles que é o que eu utilizo. E ele é muito importante e ele me ajuda a colocar os projetos em produção. E eu tenho a alegria de dizer que 100% dos projetos que eu participei estão sendo utilizados e estão em produção. Posso dizer que nos últimos 3 anos eu devo ter passado aí por pelo menos umas 30 empresas diferentes no mercado no Brasil e até fora. Então tem uma vastidão aí de pessoas, de empresas que eu converso e participo dos projetos, e ainda bem que a esses projetos, por a gente utilizar esse processo, por conhecer esse processo e conseguir implementar, ele funciona. Qual é esse processo? Se você entrar no Google, ele chama-se CRISP, CRISP-DM, que é Cross Standard Process Industry Data Mining. Esse é um fluxo, é uma sigla para esse processo. Então, CRISP, CRISP-DM, que é de Data Mining. O que esse processo diz? Olha, cientista de dados, se você seguir esse rito aqui que eu estou falando para desenvolver um modelo, esse modelo vai funcionar. E se você der essa receita de bolo para outro, vai funcionar para ele também. Então, se você for júnior, pleno, sênior, mega especialista, fodão da galáxia, vai funcionar. Então, independente da sua senioridade, vai funcionar. É isso que é bacana. E vai funcionar sempre com uma qualidade muito boa. O que esse processo diz? Primeira coisa. Estou meio ofegante aqui por causa do treino de perna e estou pedalando. Então, dá um desconto aí. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro item desse processo? Tá? O primeiro item do processo é entendimento do problema de negócio. Se vocês olharem, dá uma Googleusada aí, vocês vão ver esse processo aí, o CRISP-DM. Se você olhar, a primeira caixinha desse processo é o entendimento do problema. Como eu já falei, é fazer as perguntas de negócio, né? Fazer as perguntas corretas para você depois começar a resolver o problema. Beleza, já falei disso. Se você olhar a segunda caixinha, é o entendimento dos dados. Você vai ver que o CRISP-DM ele é um ciclo no qual no centro dele existe o dado. Aí surge o tema Data Driven, ou seja, tomada de decisão baseada em dados. A segunda caixinha, então, é entendimento dos dados. O que significa o entendimento dos dados? O entendimento dos dados significa você olhar para a pergunta ou as perguntas feitas pela área de negócio e, com base nessas perguntas, você compreender
se os dados que estão dentro da empresa são suficientes para responder essa pergunta, ou se você vai ter que fazer uma aquisição de dados no mercado. Isso é muito importante. Nesse momento, é a hora que você vai chamar quem para conversar? O engenheiro de dados da sua empresa. A área de engenharia de dados, ou uma área específica de dados. Sempre tem. Chama a área de dados e fala, pessoal, eu tenho essas questões para responder. Vamos analisar se a gente tem dados internos para explicar isso? Se existir os dados internos para explicar isso, será que eles estão tratados do jeito que deveriam? Eles têm uma camada de indicadores que me ajudam a resolver e explicar esse problema que eu quero? Por exemplo, fraude, churn, seja lá o que for? Beleza. Entendido os dados. Você vai entender os dados. Uma vez que você entendeu esses dados, você vai pensar, será que eu preciso comprar dado de fora do que eu tenho aqui dentro da empresa? E esse conceito, tá, de comprar dado de fora ou não, ele tem um nome interessante. Vocês já devem ter ouvido falar de Big Data. Todo mundo já ouviu falar o termo Big Data, mas nem todo mundo ouviu o termo Small Data. Small, pequeno. Tem o Big Data e tem o Small Data. O Small Data, por mais que ele seja big, é o dado que você tem dentro da empresa. Então, é o seu dado, é o dado que você captura do seu cliente. Independente do volume, se ele pode ser médio, pequeno ou grande, ele é chamado de Small Data. É small porque está dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Então, é o Small Data. E o Big Data é o dado que está fora, é o dado que você não tem acesso ainda. Então, qual que é a ideia? Ver se o seu Small Data é suficiente para resolver o problema que o negócio está fazendo de pergunta. Se for suficiente, ótimo, reduz custo, porque você não precisa comprar mais. Esse já é suficiente. Não, não é suficiente. Então vamos olhar no mercado se existe possibilidade de compra. Quando eu falo compra, pode ser uma compra na qual você vai investir num desenvolvedor para criar um web scraping, para pegar esse dado de algum lugar. Pode ser que você vai num birô comprar uma tabela pronta. Pode ser que você vai em algum outro tipo de provedor de dado, pedir a ele um enriquecimento do seu dado interno. Tudo isso, obviamente, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, claro. Não podemos cometer um crime. Então, nesse momento você fez o entendimento dos dados. E isso já é bacana, porque isso já deveria gerar um relatório muito bonito para o seu início de projeto. O cientista de dados, ele peca muito, porque ele faz muito, trabalha um monte e não gera, não mostra resultado, não apresenta o resultado. Então, só dessa etapa, só de ter feito isso, fiz um estudo do Small Data versus o Big Data. E pelo meu estudo, estou mostrando que você vai evitar de gastar dinheiro. Ou, olha, eu tenho que comprar esses dados a mais para gerar tal valor. Isso já dá um report, já dá um estudo aí. Começa o seu storytelling, começa o seu estudo já contando isso aí. Para resolver o problema X, eu tenho no meu Small Data essas informações que vão me trazer este valor, mas se eu comprar essas outras informações no mercado, vai me dar um delta de valor. Então já temos um report, já temos um relatório, uma primeira análise. Beleza. Feito isso, independente se você comprou o dado de fora, contratou um desenvolvedor para fazer um web scraping para você, ou uma aquisição de dados em algum portal, independente disso, você agora tem dados. Tenho todos os dados? Entendi todos os dados? Eu entro para uma nova caixinha, chamada de Data Prep, Data Preparation, preparação dos dados. O que é a preparação dos dados? A preparação dos dados tem dois pontos de vista, tem dois chapéus diferentes. A preparação dos dados, do ponto de vista do engenheiro de dados, é a preparação dos indicadores preditivos. Aí você tem que sentar de novo com o engenheiro, você tem que tomar um cuidado danado para garantir que quem fez a preparação dos indicadores foi o engenheiro de dados e não você. Tudo bem se você trabalha numa startup pequenininha e é você que vai fazer a cadeia inteira. Mas quando você for fazer todo o trabalho, coloque o chapéu de engenheiro e faça estruturado como um engenheiro de dados. Depois coloque o chapéu de cientista e consuma a informação que o engenheiro de dados produziu. Então, a primeira camada de data prep, de preparação dos dados, é a camada de engenharia que constrói aquilo que está no meu post, no feed, que eu chamo de prateleira de variáveis, ou feature store. Construa uma feature store que vá atender todos os problemas da empresa, e não só aquele específico. Por quê? Para melhorar a governança, segurança, auditoria,
um monte de questões. Redução de custo, aumento de performance. Tudo isso está atrelado ao quê? A você criar uma camada centralizada de prateleira de variáveis, a sua feature store. Então isso quem faz é o quê? É o chapéu de engenharia de dados. O data prep, do ponto de vista do cientista de dados, significa quais são os tratamentos estatísticos que eu deveria implementar nesses dados para que todos os algoritmos de machine learning funcionem corretamente. Pensa assim, um algoritmo de machine learning para funcionar, ele vai aplicar equações, funções matemáticas sobre os seus dados. Então, quando você pensa em dados, você pensa o quê? Numa tabela cheia de colunas, que são variáveis, e eu vou aplicar contas, equações dessas variáveis. Eu vou aplicar menos, a soma, adição, subtração, médias, mínimos, desvio padrão, a integral, derivada, função gradiente, enfim, tudo que você imaginar de cálculo e estatística vai ser aplicado sobre esses dados. Então, eu não consigo fazer conta com letras, eu só consigo fazer contas com números. Então eu tenho que tratar esses dados. Toda vez que aparece um valor nulo, eu tenho que efetuar um tratamento. Quando aparece uma string, o nome, algum nome, por exemplo, profissão, aparece lá, engenheiro de dados, cientista de dados, médico, secretário, enfermeira, enfim, sei lá, aparece lá um monte de profissões diferentes. Como é que eu faço conta com esses nomes? Não dá, eu tenho que aplicar algum tratamento. Eu vou fazer uma live específica de data prep. Aqui é mais para dar o contexto geral, para a gente passar o overview geral. Depois eu faço uma específica para cada uma, porque senão vai ficar extenso demais. Então, só para resumir aqui, são dois data prep. O data prep do engenheiro de dados, no qual cria os indicadores preditivos. E o data prep do cientista de dados, que consome o que o engenheiro de dados fez, aplicando sobre esses dados uma tratativa para que esse dado fique apropriado para ser utilizado por algoritmos de machine learning. Beleza? Apliquei o data prep. Apliquei o data prep, então agora eu vou para o quê? Para o treinamento dos algoritmos de machine learning. O que significa o treinamento dos algoritmos? É eu entender que tipo de problema que eu estou resolvendo. É um problema de classificação? É um problema de regressão? Ou seja, eu quero calcular uma probabilidade de alguma coisa? Eu quero calcular um valor de alguma coisa? Eu quero segmentar alguma coisa? Geralmente, normalmente, os problemas estão nesses três pilares. Podem ter outros? Pode. Mas 90% dos problemas vão estar aqui contidos nesses três pilares. Então eu vou me ater aos três grandes pilares, que é o primeiro, classificação. Então são algoritmos que calculam para você uma classificação, classifica alguma coisa, não é, morre, não morre, compra, não compra, paga, não paga, tá? Atrelado a isso, não é, paga, não paga, vem uma probabilidade. É com a probabilidade de, não é com a probabilidade de, então isso é uma classificação, está sempre atrelado a uma probabilidade. As regressões estão atreladas a um valor. Qual que é o valor de um carro? Qual que é o valor do sinistro? Qual que é o valor do imóvel lá em tal lugar, tal região, em Moema? Qual é o valor do imóvel Alphaville? Qual é o valor, enfim, do estrago que foi feito ali, aquele carro bateu, quanto que ficaria para arrumar? Então um modelo calcula esse valor. Meta de venda, valor que deveria ter um produto, são as regressões. Inclusive elas fazem as projeções, auxiliam nisso também. Então, ramifica-se em classificações para cálculos probabilísticos e regressões para cálculos de valores. Então, toda vez que você quer uma probabilidade, ontem eu estava numa aula, dando aula para uma turma do pessoal da área do jurídico, do direito. E aí as probabilidades se aplicam aonde? Qual é a probabilidade de um juiz dar parecer favorável a uma causa? Qual a probabilidade de ganho de causa? Qual deveria ser o melhor valor de sentença para fazer um acordo? Que valor você deveria propor para que as partes façam um acordo? Então, no jurídico, a gente está aplicando isso. E lá, de novo, eu mostrei para eles, olha, você tem aqui os algoritmos de classificação, a qual eles vão te gerar uma classificação atrelada a uma probabilidade. Tem os algoritmos de regressão, a qual você vai calcular um valor. Então, probabilidade de ganho de causa, qual é o valor que deveria ser ofertado para que as partes fizessem um acordo. Então, classificação, regressão. O outro nicho, segmentações. Eu quero clusterizar, agrupar itens parecidos dentro de um mesmo grupo e que esses grupos sejam separados. Tudo isso dentro da caixinha de modelagem. Eu vou fazer uma live específica só para isso, senão vai ficar muito extenso. Agora eu estou passando pelo fluxo só. Nos dias seguintes, aí, daqui para frente, eu vou entrar na caixinha do Data Prep e nós vamos destrinchar o Data Prep.
eu vou entrar na caixinha de modelagem e vamos destrinchar os algoritmos. Depois a gente vai entrar na caixinha de deployment e falar como que é feito o deployment. Então hoje eu só estou dando um overview geral. Eu estou aqui dentro da caixinha de modelagem falando que tem algoritmos de classificação, de regressão, de clusterização. E dentro deles tem um monte de técnicas estatísticas. Algoritmos, Random Forest, LightGBM, XGBoost, Gradient Boosting, Naive Bayes, regressão logística, regressão linear. Tem uma porrada de técnica, tem mais de 30, fácil. Support Vector Machine. É um monte de técnica que a gente pode usar para resolver o problema. Qual é a melhor? A gente vai entrar nessa caixinha, mas a pergunta que fica, qual é a melhor para resolver o meu problema? A resposta para esse tipo de pergunta é sempre, eu não faço a menor ideia, temos que testar. Né? Isso é muito empírico. Mas vamos entrar ainda numa live específica sobre os algoritmos de Machine Learning e Inteligência Artificial. Não vai ser agora. Agora eu estou falando do fluxo. Que fluxo? CRISP-DM. Lembra? CRISP-DM. Esse é o processo de desenvolvimento. Então, treinei meus algoritmos de Machine Learning. Eu vou na caixinha de avaliação dos meus algoritmos de Machine Learning. Deixa eu só checar o horário aqui. Mais um minutinho. Então, eu vou avaliar se os meus algoritmos eles estão corretos. Quando eu fizer a live específica dos algoritmos, eu vou fazer a live dessa caixinha também. Aqui. Quando será a live? Olha, eu faço essas lives todos os dias. Vamos fazer um parênteses aqui então. Ó, gente, eu faço essas lives todos os dias entre 7h20 e 7h30. Então, todos os dias, 7h20 e 7h30. Menos no final de semana. Final de semana eu não faço. Final de semana eu só posto conteúdo mesmo no feed. E eventualmente alguns stories e deixo as caixinhas de perguntas. Então toda vez que eu deixar uma caixinha de pergunta, mande as perguntas para mim que eu vou respondendo nas lives também. Então de segunda a sexta, todos os dias, a menos que eu fique doente, quebre um braço, aconteça alguma coisa, de segunda a sexta eu faço as lives de manhã. 7 horas da manhã, é isso aí. 7h20, no máximo 7h30 eu começo. Tá? Então, ó, geralmente 7h20 eu começo essas lives. Todos os dias. Todos os dias eu faço cardio, eu fico aqui pedalando e aí eu vou fazer essas apresentações aqui. Eu quero passar por toda a esteira de Big Data Analytics. E todas as dúvidas que vocês tiverem, eu quero trazer. Para quem não sabe ainda, eu volto a falar sobre esse tema. Eu estou trabalhando nessa área desde 2004, 2003. Eu acumulei muita experiência nessa jornada e eu quero compartilhar isso. Tá? Então eu achei uma forma de fazer isso, eu gosto de falar sobre o tema, eu vou pedalando aqui e vou falando. Tem muita coisa legal, muito case legal, muita coisa muito da vivência, que não vai ser ensinado em nenhum MBA. E por que não vai ser ensinado em nenhum MBA? Me perdoem quem for contra isso, mas é a minha opinião. Por quê? O professor, normalmente, não é o dono de uma empresa que está vivendo isso na prática. O professor, ele sabe a teoria. Eu estou vivendo isso na prática. Eu implemento isso todos os dias nos clientes. É muito diferente você aprender com quem é dono de uma empresa, aplicando isso de fato num cliente, eu falo, cavocando a lama todos os dias, do que de um teórico acadêmico. É muito diferente. Eu não estou falando que um é mais importante que o outro não, tá bom? Eu estou falando que o grande atalho no aprendizado é quando você aprende com quem está fazendo de verdade na prática. Esse é um atalho muito poderoso, muito valioso. Eu particularmente prefiro aprender com quem está vivendo na prática do que quem está vivendo na teoria. Tá? Esse é um grande ponto. Por isso que eu decidi compartilhar. É por isso. Porque eu cansei de teoria. Ah, é muita teoria, é muito livro, é muita leitura. Beleza, é bacana, mas cadê a prática? Eu estou aqui para trazer a prática. Meu viés é prático. É como funciona no mundo real, aqui no planeta. Não é lá em Nárnia. Eu cansei disso, eu fico até bravo. Tá bom? Então, todo dia aqui eu estou de manhã falando isso. Aí, para a gente chegar no final aqui hoje, eu estou falando da caixinha de modelagem, falei do processo CRISP-DM, né? A próxima live vai ser Data Prep, que vai ser segunda-feira, hein? Segunda-feira de manhã eu vou entrar no Data Prep. Provavelmente na terça eu vou entrar nos algoritmos de Machine Learning. Na quarta eu vou falar de Deployment. Na quinta ainda a gente tem que pensar, vamos ver como é que acontece. Quinta eu não sei, achei segunda, terça e quarta. E aí, hoje, para a gente concluir, eu estou aqui na caixinha de modelagem. Vamos ver você tem os algoritmos para serem treinados, classificação, regressão e clusterizações. Como você avalia esses algoritmos, porque aí eu vou falar um pouco de underfitting, do ajuste perfeito e do overfitting. Como é que você mitiga o risco do underfitting, que é um modelo mal treinado, o ajuste perfeito, que é um modelo bem treinado, e o overfitting, que é um modelo super treinado, que decorou tudo o dado e vai tirar 0 na prova, né? Que é o que você não quer que aconteça, não vai trazer valor. Como avalia isso?
Quais são as técnicas e métricas que você deveria avaliar, e não só do ponto de vista do cientista de dados, que é um perfil super técnico, mas também com um olhar de negócio. Como que a gente provoca um pouco esse olhar de negócio? Como é que eu tento traduzir um pouco dessas métricas técnicas para métricas mais de financeiro, mais de dinheiro, para que o CFO, CEO, CTO, C-level, o board da empresa possa tomar a decisão e dar mais valor para o seu trabalho. E depois disso, vem o deployment. O ponto mais importante de todos. Não adianta nada você fazer um modelo da NASA. Sou fodão, fiz um modelo da NASA. Meu modelo é foda, fiz uma deep learning aqui, fiz uma porra toda, fiz um algoritmo fodástico, combinei tudo, fiz um mega ensemble, sei das quantas lá. Vou falar disso tudo, hein? Relaxa. Fiz um modelo fodão, agora eu não sei pôr em produção. Muita gente fala assim, ah não, porque quem coloca em produção eu mando ali para uma área, não sei o que. Toma cuidado, você tem que entender o processo de produção. Não que você precisa saber fazer esse processo, mas precisa entender o que acontece. Por que eu falo isso? Muitos projetos, na hora principal de colocar em produção, porque o cientista de dados não faz a menor ideia do que seja colocar em produção, ele gera um modelo impossível de implantar. O cara faz algo maravilhoso, mas ele esqueceu que o pilar de computação não passou pela cabeça dele. E é tudo aquilo que ele fez não pode ser implantado, porque a computação que ele tem não suporta. Então não adianta nada, tá vendo? A teoria descasada da prática. Não adianta nada viver fazendo um modelo. Eu falo assim, ó, você modela lá em Nárnia e quer trazer o modelo para o planeta Terra aqui para implantar. Não vai funcionar. Aí vai ficar guardado na gaveta lá. Não vai usar e daqui a pouco o CEO da empresa fala, porra, contratei um cientista de dados aí, paguei um salário mó bacana e o cara não resolve o meu problema. A culpa foi compartilhada. Sua, com quem implanta, mas mais sua, porque você não foi lá entender o que era possível de ser implantado. Por isso você precisa entender da computação. Não adianta ficar só num pilar daqueles três que eu falei de forma isolada. Reforço, você não precisa ser o cara que programa a implantação, mas você precisa saber o que você está fazendo para ser implantado e o que existe de computação na sua empresa para suportar o que você fez. Senão não adianta nada você fazer e não ter utilidade. É igual você ter uma Ferrari para andar na fazenda. Você compra uma Ferrari e vai para um terreno lá de terra, tudo cavucada lá, esburacada. Não adianta porra nenhuma. Você tem um veículo de R$1 milhão que não anda, porque vai estragar. Não faz sentido. Certo? Você deveria ter um trator. É isso que eu estou querendo dizer. E, por fim, colocou isso aqui, falamos do deployment, você fechou um ciclo. Volta para o problema de negócio para ver se isso aqui tudo, de fato, fez algo data-driven. Resolveu o problema de negócio, essa esteira se fecha. Isso é o CRISP-DM. Então vejam que eu falei processos estruturados, caixinhas lineares, processo estruturado, processo, processo, processo. Se não tem processo, se você sai fazendo no ímpeto de resolver o problema, sem pensar, sem processo, infelizmente, por mais boa vontade e conhecimento que você tenha, a probabilidade de falhar é gigantesca. Por isso o processo serve para ser o seu guia. Tá? Bom, depois eu vou fazer também um outro, penso aqui, a gente vai entrar na caixinha de computação, vamos falar um pouco sobre o que tem de computação para suportar essas implantações. E assim, pessoal, tem muito tema, muito conteúdo. Como eu quero ajudar quem está entrando na área, quem já está na área há muito tempo, eu vou fazer dois formatos de live diferentes. Vocês vão ver que vão ter dias, vão ter lives que eu vou me aprofundar muito no assunto. Opa, obrigado pelo feedback. Então tem dia que eu vou me aprofundar muito. Por exemplo, pessoal, vamos falar sobre o gradiente estocástico descendente que está dentro do XGBoost, para entender como ele funciona. Aí é uma profundidade estatística. Ou vamos entender o paralelismo do cluster EMR, para entender se eu posso pegar uma instância spot e quantos núcleos físicos, núcleos virtuais, eu estou me aprofundando na computação. Ou, vamos discutir aqui como é que eu resolvo o problema de fraude para melhorar os falsos positivos, porque o falso positivo traz uma péssima experiência de usuário. Eu posso me aprofundar muito nos temas, mas em outros momentos eu vou ser mais superficial. Por que eu vou ser superficial? Para quem está começando. Então eu vou falar muito do início. Eu vou falar quais são os cursos básicos que você precisa fazer, qual é o conhecimento básico que você precisa ter, o que é o básico dos algoritmos, o que um algoritmo espera de entrada, onde você faz isso, como você programa. Então tem hora que eu vou muito superficial,
para a gente ser inclusivo. Para quem está começando, a gente traz para dentro. Quem já está na área, tem um pouquinho de paciência com quem está chegando. Em alguns momentos a gente aprofunda um monte, em alguns momentos a gente vai um pouquinho mais raso para que a gente coloque todo mundo junto no mesmo barco. E daqui a pouco tem um monte de cientista de dados, engenheiro de dados, fodões aí, trazendo valor pra caramba nesse mercado que está bombando nessa área. Galerinha, por hoje é isso aí. E tamo junto. Reforço. Eu vou deixar a caixinha de pergunta. O que torna esse nosso bate-papo muito rico é vocês fazerem perguntas. Então as perguntas eu respondo aqui e fica a resposta para todo mundo. Isso fica muito bacana. Tá bom? Então é isso aí, galera. Bom dia. Obrigado por me acompanharem aqui no meu cardio. Torna o meu cardio muito mais divertido. Eu me divirto aqui conversando com vocês. Eu acho essa troca muito bacana. Mandem as dúvidas. E como eu falei, de segunda a sexta estarei todos os dias aqui de manhã para a gente compartilhar esse conhecimento. Galera, obrigado. Bom dia para vocês. Só alegria e tenham um excelente final de semana. Falou, gente.